Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. E começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Vê um velho casario. Vê um velho casario. Se estende até ao mar. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Eu acho que era escritor, não é? Sim. Sim. Agora, não sei muito sobre a história do Bilhão Pato. O que interessa mesmo é a Agora, se receita. E se der a resposta errada, claro, não pontua. Já tive Ver se eu 18, não é? consigo sair daqui com uma melhor pontuação que Vamos o ver. convidado 17. anterior. Comissão de Inquérito, nas manhãs 360 da Rádio Observador. E sempre em podcast. Já me está a fazer umas amêijoas. Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de reatar depois de uma separação. Olá, Eduardo. O que é que costuma levar um casal a separar-se e pouco depois a voltar atrás? Olá, Judite. Tanta coisa, não é? Tanta coisa, Judite. Judite, as pessoas às vezes reagem de uma forma irrefletida, às vezes reagem no impulso, às vezes movidas por um episódio de raiva, às vezes, enfim, é um desabafo fora do lugar, que fica ali a magoar, ou em muitas circunstâncias, uma pessoa pensa e pensa e pensa e pensa, e quando finalmente toma uma relação, uma decisão de se afastar, por ironia um pouco, como quando fazemos uma viagem e longe do nosso país, de repente, conseguimos ter uma dimensão de perspectiva que, às vezes, quando estamos mais perto, acaba por ser difícil e, portanto, nessas circunstâncias, repensam. Muitas vezes não o fazem, não quer dizer que não gostassem de o fazer ou às vezes não precisassem de o fazer. Muitas vezes não o fazem porque não querem perder a face, tomam isso como se fosse uma humilhação, e às vezes em mal entendido perdem tempos absolutamente indispensáveis que depois de perdidos correm o risco de se tornarem tarde demais. Há um padrão nos casais que reatam várias vezes. Há um grande escritor português que casou 3 vezes com a mesma mulher. É verdade. E acho que cada vez que casar fica mais apaixonado por ela, portanto não. Como não há um padrão para as nossas relações amorosas, nós temos sempre a ideia que nos apaixonamos com uma palpitação tal que o coração nos salta da boca e depois percebemos que não é bem assim. Às vezes apaixonamos vertiginosamente, quase à primeira vista. Às vezes vamos nos surpreendendo contra tudo o que era suposto, com a forma como nos apaixonamos e da maneira como nos separamos da mesma coisa, a forma como reatamos também. Eu tenho sempre esperança que, apesar de tudo, e apesar de eu perceber o peso e o privilégio importante das crianças num contexto de uma separação, eu tenho sempre esperança que as pessoas, quando reatem, não façam unicamente por filhos, não que eles não sejam importantes, mas não acho que chegue para que uma relação ganhe asas e nos dê aquilo que uma relação amorosa, ou só uma relação amorosa, nos pode dar. O tempo de separação influencia as hipóteses de sucesso ao reatar? Depende. Depende. Se calhar todos nós conhecemos pessoas
que já se separaram 154 vezes, não é? Talvez, de tal forma que quando dizem aos amigos, pronto, desta vez é para valer, nós encolhemos os ombros e dissemos, bom, das últimas 34 também era. Não influencia, mas lá está. O que é importante é que, de alguma forma, nós tenhamos a noção que, ao retomarmos, estamos, nessa altura, mais esclarecidos em relação à pessoa com quem estávamos. Há pessoas que reatam não porque estejam perdidamente apaixonadas, mas porque têm a ideia de que aquela pessoa, ter outra pessoa na vida delas, é uma coisa que lhes arranha de tal forma o coração e é de tal forma insuportável que às vezes não regressam por ela, regressam por si próprios, porque no fundo entendem não suportar aquela dor. Mas eu tenho esperança que, independentemente do tempo que se leva, do formato que têm estes recomeços, eu tenho sempre esperança que as pessoas assumam aquilo que é da natureza humana e que às vezes nós assumimos pouco, dito. É que todos nós, na escola, como nas relações amorosas, como na vida, todos nós precisamos de errar para aprender. Aliás, em boa verdade, errar e aprender, e às vezes não nos damos todas as oportunidades do mundo para errar, sendo certo que nas relações amorosas convém que não erremos de uma forma muito violenta, porque isso faz cicatrizes tão grandes que, por mais que uma pessoa se tente iludir, às vezes elas marcam presença de uma forma que se transformam em obstáculos muito grandes. Há pouco falava dos amigos. Como é que se lida com o julgamento da família ou dos amigos quando esses já viraram a página da relação e o casal depois decide voltar atrás? A família às vezes reage de forma mais engenhada, digamos assim. E eu percebo porquê, acho eu, porque a nossa família assume sempre as nossas dores e multiplica-as por 3. E, portanto, às vezes é muito importante para os pais tomarem em consideração que a outra pessoa, sobretudo quando gostavam muito dela, se transforma num tremendo vilão e aí lá estamos nós, que os pais, a julgarem e muitas vezes de uma forma implacável. Com os nossos amigos às vezes passa-se um bocadinho mesmo, eles não entendem, não vai e vem. Acontece que quando nós temos experiência de vida, enfim, se calhar temos outra versatilidade para perceber que as pessoas não são rigorosamente todas iguais, e uma coisa é nós sermos tão abertos que não tenhamos uma dimensão crítica sobre as coisas, não é isso, mas acho que às vezes caímos no outro extremo e fazemos um movimento que é um movimento um bocadinho feio, que é sermos tão implacáveis com a pessoa de quem se separou que de repente, e quando há uma separação, parecem perder-se os amigos também. E os amigos escolhem lados e não só escolhem, como são implacáveis em relação ao outro dos lados que eles não escolheram. E aí é que eu acho que é uma precipitação grande demais, porque não é por duas pessoas se separarem que depois as relações familiares, as relações de amizade se têm de fragmentar. Acho que já é tão violenta uma separação que quando vem essa turbulência toda de pessoas que deixam de dizer bom dia só porque nós tivemos a humildade de dizer se calhar não é por aqui, era desperdiçável, mas eu também acho que alguns dos nossos amigos, quando se zangam com as nossas separações, não é por alguma coisa que tenhamos feito, às vezes poderá ser, não é porque gostavam muito da pessoa de quem nos estamos a separar, às vezes é por eles, porque às vezes têm um bocadinho de inveja de não ser capazes, ou às vezes acham que se forem muito simpáticos com quem é capaz de tomar uma decisão dessas, de repente parecem estar a abrir a porta naquele contexto familiar em que elas são alguém que seja capaz de fazer o mesmo e pronto, e lá vem tudo por ali abaixo, com muitos mal-entendidos a seguir. Só para terminar, há sinais que o ouvinte deve procurar para perceber se está a reatar por amor ou por medo da solidão? Há um que eu acho que é imbatível, que é
às vezes quando nós olhamos para alguém de quem gostamos muito, nós temos que olhar, perceber que aquela pessoa é de facto uma pessoa muito bonita aos nossos olhos e que nos torna muito bonitos todos os dias. Quando nós ficamos mais bonitos ao pé daquela pessoa, significa que ela é de facto muito importante para nós. Esse é o barómetro. Quando não estamos aí, se calhar estamos a reatar por outro motivo qualquer que não seja por aquela pessoa, e isso é que se calhar merece que seja pensado uma e outra vez. Pode ser por comodidade. Quantas vezes? Porque se perde qualidade de vida, muitas vezes, porque são muitas mudanças que vêm a seguir e as pessoas têm medo das mudanças. Às vezes, se calhar não são tantas, mas são muitas mudanças. E quando as pessoas falam em mudança, assustam-se e falam sempre de uma zona de conforto como se fosse melhor um impasse que se prolonga para toda a vida, mesmo que nos faça zangar com a vida devagarinho. E se calhar aí têm que repensar realmente melhor. Eduardo, ficamos por aqui. Já sabem que podem escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Estamos sempre à espera dos e-mails dos nossos ouvintes. E Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. E até amanhã.